de Deus, que não muito diferente hoje com essa oportunidade. Para não demorarmos muito, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu vou ler aqui a partir do verso 25. A versão que eu trago aqui ela é um pouco diferente, porque ela não é uma versão diretamente traduzida, ela é mais interpretativa. Tá? Então, vamos encontrar um pouco de divergência, né, na ordem dos textos, mas não foge aí o propósito. Amém, irmãos? Lucas capítulo 15, a partir do verso 25, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e os meus amigos. Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro, com meretrizes, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas. O pai respondeu: Filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Amém, irmãos? Somente até aqui. Podem tomar o assento. Irmãos, essa passagem é muito conhecida, a passagem do filho pródigo. Aquele moço, ainda na sua juventude, o que ele faz? Ele vai até o seu pai e pede ali a sua parte na sua herança, na sua herdade. E ele vai viver a vida dele. Mas ele começa a gastar o dinheiro, gastar aqueles recursos, talvez pela falta de sabedoria, consumiu tudo que ele tinha, em festas, gastou aí no mundo aí fora, e encerrando aquele dinheiro, acabando aqueles recursos, ele se viu numa situação de dificuldade, de pobreza. O que ele fez nessa hora? Lembrou da casa do seu pai, que era uma casa boa, que era uma casa agradável, que não lhe faltava nada, que até os servos do seu pai tinham que comer. E a história vai dizer, a Bíblia vai falar para a gente que ele retorna para sua casa. E nesse retorno, você imagina um pai transbordante de amor ver o seu filho retornando, um pai que realmente se importa com o seu filho, pouco vai se ligar em questões financeiras. Meu filho estava perdido, ele não estava mais nos meus braços. E agora ele retornou. Ele não se importou com aquela parte da herança que foi perdida, mas ele estava feliz pelo seu filho de volta. O ponto principal que nós lemos aqui, nós lemos a parte do irmão mais velho. Porque a parte que nós lemos diz que ele estava no campo trabalhando. E muitas vezes é assim que a gente está na casa do Senhor, A gente está trabalhando, está fazendo a obra, mas aí chegou esse irmão, o mais novo, pela falta de sabedoria, fez todo esse desperdício dos recursos do seu pai. O que ele fez? Ele retornou e o seu pai, recebendo com alegria, comemorou, fez uma festa. O irmão mais velho não entendeu isso, não entendeu por que estava sendo feita uma festa, sendo que, olhando talvez pela nossa ótica, talvez numa questão financeira, ele levou parte da minha herança também. Porque será que meu pai vai dividir agora a minha herança de novo? Já pegou a metade do que ele tinha, já deu, sobrou só uma metade que é minha. Será que meu pai vai querer dividir de novo e dar para ele de novo no outro momento? Talvez foi esse o pensamento desse moço. Vendo o seu irmão mais novo retornar, será que ele vai gastar agora a minha parte que ficou? Salvo a parte, irmãos, aquilo que ele estava pensando na hora, ele não se agradou com o seu irmão. Ele não via aquele que estava morto e reviveu. Ele não conseguia entender aquele que estava perdido e foi achado. E aí subiu no coração dele
essa inveja, e ele chega para o seu pai e diz: eu estou tanto tempo contigo aqui, fazendo tudo que o senhor tem mandado, e o senhor nunca matou um bezerro para mim, um cabrito aqui para eu festejar com os meus irmãos. Me chega esse teu filho, não é nem mais irmão, teu filho, e o senhor vem aqui e faz uma festa. Irmãos, o que mais me chama a atenção nesse texto foi quando o pai vira para o filho e diz: tu está tanto tempo comigo, tudo que é meu é teu. O que o pai quis dizer para o filho? Você queria um bezerro para se alegrar com seus amigos? Vai lá, pega o bezerro e faz. Vai lá, pega o que você quiser e faz a sua festa. Não estou lhe impedindo a nada. E o que o Senhor começa a falar comigo nessa hora? Sabe por que eu escolhi essa versão de Bíblia para a gente trazer essa mensagem? Especificamente, quando eu leio aqui na minha versão, o pai respondendo para o filho dizendo: filho, você não entende. Você não entendeu o que está acontecendo. Você não entendeu o meu propósito. E aonde o Senhor começa a avançar no entendimento? Nós estamos na casa do Senhor servindo o Pai. Muitas vezes nós temos as nossas dificuldades. E no meio dessas nossas dificuldades, nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa a nosso favor. Mas só que o Pai está mandando a mensagem para a gente: meu filho, você tem a liberdade. Tudo que é meu é teu. Olha para esse campo vasto. Eu não te chamei para passar dificuldade. Eu não te chamei para ser envergonhado. Eu não te chamei para ser um coitado. Eu te chamei como filho. Eu te chamei com propósito. Eu derramo sobre a sua vida as bênçãos para que você possa prosperar. Mas só que depende de uma coisa. Esse irmão não entendeu. Muitas vezes é porque nós não entendemos. A prosperidade na obra de Deus, irmãos, muita gente gosta de falar sobre prosperidade simplesmente por falar. Falar que Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abrir porta, Deus vai abrir os caminhos sobre a sua vida. Mas só que o que a Bíblia está dizendo aqui para mim é: Deus não vai abrir o caminho na minha vida. Deus vai me dar condições para que eu declare o caminho da minha vida. Deus vai mostrar para mim que eu já tenho parte nessas coisas, que eu já fui abençoado, porque a Bíblia vai dizer que nós já recebemos todas as bênçãos nas regiões espirituais. Agora, o que eu preciso para usar disso? Entender o que a palavra de Deus diz. Você foi chamado para reinar com Cristo. Você imagina, Deus na sua soberania, na sua bondade, Ele envia o seu filho unigênito para morrer por mim e para você. A Bíblia vai nos chamar de casa, morada de Deus, habitação do Altíssimo, aquela casa que não é construída com mãos humanas, mas pelo Senhor. Você é a casa de Deus para quê? Simplesmente para padecer no caminho? Simplesmente para passar dificuldades? Simplesmente para ver as suas contas atrasadas, seus problemas nessa vida? Não, irmãos, nós fomos chamados para reinar, mas primeiro precisamos entender que Deus já nos abençoou, e eu preciso crer nisso. Eu preciso entender aquilo que Deus fez pela minha vida, o que Deus entregou nas minhas mãos, para que eu consiga alcançar. Porque senão, irmãos, de pregação em pregação, nós vamos ouvir o pregador dizendo: Deus vai abrir as portas, Deus vai salvar na sua família, que Deus vai te atender, vai te abençoar, vai te servir. E a gente fica esperando, o negócio não chega. Mas por que não chega? Porque já está disponível a nós. Mas como esse filho mais velho, vivendo talvez na riqueza de seu pai, não sabia, não entendia o que ele podia fazer. Muitos de nós não entendemos, mas por que não entendemos? A palavra de Deus não é a nossa principal, nossa questão preciosa de vida. É na palavra de Deus, irmãos, que nós vamos aprender como ser abençoados. Sabe o que a Bíblia vai dizer para mim? Se você quer ser próspero, aprenda com o povo da Macedônia. Porque se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8, você vai ver Paulo falando sobre os macedônios, que no meio da sua dificuldade, no meio da sua luta, no meio da sua pobreza, superabundou a graça de Deus sobre eles. Mas por que superabundou a graça de Deus sobre eles? Porque eles
rogavam a Paulo para serem participantes da obra, de auxílio aos santos. Eles não se viam numa situação simplesmente, eu vou dar o que sobrar. Não. No meio da pobreza, no meio da escassez, eles tiravam o que não tinham para poder ajudar a obra a prosperar e seguir. As bênçãos de Deus, ela não chega na sua vida para ser retida na sua vida. Uma vez um certo pregador disse, se você notar, o mar da Galileia é um mar próspero. Por quê? Porque a sua nascente no Monte Hermon, ela começa a fluir pelo Rio Jordão até chegar na Galileia. Na Galileia, o mar da Galileia é um mar próspero, bastante peixe, e nós podemos ver isso com diversas mensagens de Jesus que nós lemos. A grande pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 5, nós podemos vislumbrar isso. Mas só que esse curso da água, ela continua. O mar da Galileia é um mar próspero. Por que o mar próspero? Ele recebe do Monte Hermon e pelo Rio Jordão, ele entrega lá no Mar Morto. Mas por que o Mar Morto não é próspero? Porque o Mar Morto recebe da Galileia, mas guarda para ele. O Mar Morto recebe o que vem pelo Rio Jordão, mas ele não repassa a bênção que recebeu. Posso te falar um pouco mais, irmãos? Nós estamos acostumados com aquela passagem, né? Que com Deus não se brinca, não se zomba. Tudo que você fizer, tudo que o homem fizer, nós vamos arcar com tudo aquilo que a gente fez. Está lá em Gálatas capítulo 6, no verso 7. Mas vamos pensar o seguinte, vamos ler o verso 6. O verso 6, até para chegar no verso 7, a gente precisa entender o verso 6. O verso 6 vai dizer para mim que, para eu fazer participante aquele que me instrui. Porque no dia da minha dificuldade, que eu não tinha nada, eu não tinha casa, eu não tinha casamento, eu não tinha família construída, eu vim e comecei a buscar a presença de Deus. Eu vim na igreja, comecei a orar. E aí vem, as nossas lideranças começam a abençoar a nossa vida, nas suas orações, nas suas instruções. E o que a gente faz? Nós somos prósperos, nós começamos a ser abençoados pelo Senhor. O Senhor abre as portas, dá um casamento, Deus abre a porta de emprego, Deus dá a casa, Deus constrói a nossa família. E o que a gente faz depois? As minhas bênçãos ficam comigo como Mar Morto, né? As bênçãos que eu recebi, eu vou reter para mim. Como é que nós seremos abençoados? A Bíblia vai dizer que a prosperidade é um dom de Deus na sua vida. Você acredita que você pode orar e alcançar os dons de Deus? Você vai ver isso Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 14. Buscai com zelo os melhores dons. Se você abrir sua Bíblia também, 1 Coríntios, no capítulo... Romanos capítulo 12, ele vai falar sobre os dons. E entre os dons, diz aquele que contribui, que o faça com alegria. Então, associando a questão da prosperidade também como um dom de Deus. Mas um dom para quê? Para que você contribua com alegria. Irmãos, se é para contribuir, se é um dom de Deus e é para contribuir com alegria, por que Deus vai abençoar a minha vida e eu não vou abençoar a obra de Deus? Entenda, não estou aqui, irmãos, dizendo para que você oferte, que você faça sob pressão. Eu estou ensinando palavra de Deus. Como eu poderia trazer qualquer palavra de entendimento aqui, eu estou trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, para que a sua vida seja próspera. Mas para que minha vida seja próspera, eu não posso receber as bênçãos de Deus e reter na minha vida. Eu tenho que deixar essas bênçãos fluir através da minha vida para que eu seja um canal de bênção. Da mesma maneira que você pode orar, como dito lá em 1 Coríntios capítulo 14, você vai orar, vai pedir um dom a Deus, e Deus vai lhe abençoar para você cantar, para você profetizar, para você falar em mistério, interpretar os mistérios. Da mesma maneira que você pode orar por qualquer um desses dons, você pode orar para que Deus prospere a sua vida. Mas como dito em 1 Coríntios capítulo 12, todo dom tem um propósito. Tem uma finalidade. Deus vai abençoar, Deus pode lhe tornar próspero, mas não é para você viver na sua riqueza, não é para você viver na tua prosperidade, é para que você possa abençoar a vida de alguém.
Deus vai fazer a sua vida prosperar, não para você guardar, não para você chegar aqui de carro importado, mas Deus vai fazer a sua vida prosperar para que você possa olhar para outras pessoas do seu lado e também fazê-la prosperar, como nós aprendemos em 2 Coríntios capítulo 8. O povo da Macedônia não tinha. A Bíblia vai dizer que no meio da sua pobreza, eles rogaram, eles imploraram, falaram: Paulo, me deixa ser participante dessa obra. Paulo, me deixa também enviar recursos aos santos que estão precisando. Paulo, não me deixa de fora, deixa eu ser abençoado. Porque não é uma questão simplesmente para o povo. Irmãos, se eu simplesmente deixo de abençoar a igreja, deixa eu contar uma coisa para os irmãos. A obra de Deus continua. Deus não precisa de você. Deus te dá a oportunidade de ser participante dessa obra. Irmãos, eu tenho uma maneira de analisar com uma certa diferença de muita gente no texto de Atos, capítulo 9 e capítulo 10. Porque em Atos capítulo 10, a gente vai ver Pedro, sobre aquele terraço orando, falando com o Senhor, e aí ele olha para o céu, vê aquele lençol enorme com todos os animais quadrúpedes da terra, e uma voz que falava para ele: Pedro, mata e come. A gente vai notar que naquela hora, Pedro tentou se esquivar, nunca comia algo impuro, nunca comi coisa impura, Senhor. E o Senhor falava para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro acabou de ter a visão, 2 homens enviados de Jope bateu na porta dele e falou: Cornélio pediu para eu vir aqui, um anjo do Senhor falou com ele, vamos lá, porque ele precisa, o anjo orientou a vir te buscar. E Pedro vai com eles. Chegando naquela casa, a Bíblia vai dizer que mal ele começou a falar, ele não precisou nem pregar muita coisa, ele mal começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que não eram judeus, eram ímpios, eram gentios, eram de outras nações e não judaica, e ali o Espírito Santo desce sobre ele e batiza todos aqueles homens. Mas sabe o que eu noto como algo peculiar? Quando sai dali, Pedro vai justificando para todo mundo: eu fui lá porque o Espírito Santo falou comigo, eu fui lá porque o Espírito Santo falou. Eu interpreto esse texto como Pedro sendo reticente em querer trazer a palavra aos gentios. Pedro começou a criar resistência. Ele não queria levar a palavra lá para aqueles que não eram judeus. A ponto de o próprio apóstolo Pedro ser repreendido por Paulo. Por quê? Porque de frente daqueles que eram gentios, ele tinha um comportamento. Quando chegava judeu, ele começava a deixar de lado aqueles que não eram judeus como ele. Por que eu estou linkando Atos capítulo 10 com capítulo 9? Deus, sabendo disso, na sua infinita sabedoria, ele já separa Paulo no capítulo 9, ele derruba Paulo do cavalo e fala: eu tenho uma obra contigo e para mim importa sofrer pelo meu nome. Então, o que o Senhor começou a me ensinar? De antemão, ciente, pela sua presciência que Pedro ia criar resistência, eu quero alguém que vai de coração aberto. Já no capítulo 9, ele estava separando Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Já de antemão, sabendo que Pedro criaria uma certa resistência, ele me levanta Paulo para levar a palavra. Irmãos, isso foi a maneira do Senhor falar para mim, para você ver que eu não dependo de ninguém, para você entender que se alguém não quiser se levantar para a obra de Deus, eu já estou preparando o outro para ocupar o lugar. Ofertar na casa do Senhor, ajudar o seu irmão que está precisando, olhar para esse irmão que está do seu lado, que muitas vezes tem as suas lutas, as suas batalhas, e abençoar a vida dele, dar uma palavra para ele, orar por ele, não é simplesmente fazer uma bondade, é cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você começa a entender isso e começa a querer abençoar, que agora voltando no assunto da mensagem, e quando você começa a querer abençoar, Deus começa a olhar para você: esse é canal de bênção.
Então eu posso usar esse irmão, eu posso usar esse varão, eu posso usar essa irmã, porque eu sei que o que chegar na mão dela, ela vai abençoar o irmão. Eu sei que quando abençoar a vida dela, ela não vai reter como mar morto as coisas que recebeu, mas como o mar da Galileia, ela vai olhar para os outros e vai falar: para onde eu posso distribuir aquilo que eu recebi do Senhor? O Senhor me abençoou tanto, eu vou aqui separar o meu pedacinho aqui, porque eu vou ofertar na vida de alguém. Senhor, me mostra em quem eu vou ofertar, me mostra quem eu vou abençoar. Irmãos, nisso se constrói a prosperidade do Senhor. Eu conheço uma igreja, tá, que os irmãos, eles fazem o culto das primícias, é uma vez por ano isso. O que eles fazem? Já vem para a igreja querendo abençoar alguém. Então chega a gente com um monte de envelope de R$50, vê um monte de gente chegando com bolsinha da Natura, Boticário, para abençoar. Todo o primeiro culto do ano é assim que é o culto nesse lugar. Já vem para abençoar. Quando você olha para a igreja próspera. A igreja é tão próspera que existe um grupo no WhatsApp de investidores. Aqueles irmãos que se juntam, que têm um pouco mais de recurso, se ajuntam para poder abençoar a vida de alguém com maior necessidade. A ponto até de dar um carro para a pessoa, ou ajudar na compra da casa para que seja abençoado, ter uma vida mais tranquila. Irmãos, isso é simplesmente ser canal de bênção na vida de alguém. Não é reter aquilo que Deus te deu, mas você dá continuidade naquilo que você recebeu. Porque se Deus lhe deu o dom de ser próspero, como todo dom tem a sua finalidade, Deus te chama para abençoar. Muitas vezes você vai trazer a sua bênção aqui, ou simplesmente você vai olhar para o seu irmão do lado, aquele que você sabe que está precisando, ou que muitas vezes Deus te tocou para que você possa abençoar o seu irmão. Mas você o faz, você cumpre, você é canal de bênção. Mas para isso acontecer, irmãos, o que eu preciso? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. O que eu preciso na minha vida? Porque muitas vezes, como esse irmão mais velho do texto que nós lemos, sobre a passagem do filho pródigo, nós temos que entender o que Deus faz na nossa vida. E se eu não tiver a palavra, se a palavra não for preciosa para mim, irmãos, eu vou estar passando as minhas lutas e não vou saber nem para onde correr. Eu vou ver as dificuldades vindo, mas e agora o que eu faço? Eu recorro a quem? No nosso raciocínio humano, o que nós fazemos? A gente aguarda aqui para ver o que Deus vai fazer. Ou a gente entra numa campanha para ver se Deus abençoa, abre porta. E muitas vezes Deus está falando: eu estou te colocando nessa prova para você aprender algo. Irmãos, eu amo por demais. Foi onde o Senhor me ensinou muito, em Deuteronômio no capítulo 8. A partir do verso 2 ele vai dizer: lembra-te, te levei para o deserto e te humilhei durante 40 anos, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Se você está passando a sua dificuldade, em vez de você ficar dando murro em ponta de faca, tentando apagar incêndio, pergunta ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer me ensinar? Porque como casa, como morada de Deus, vamos pensar um pouco nisso? Você sendo morada, Deus está construindo uma morada em você. De onde eu pego isso na Bíblia? Salmo 127, no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E quem é a casa? Eu e você somos a casa, a morada de Cristo. É assim que a Bíblia vai dizer para a gente. Como casa, o que Deus está fazendo com você? Está te edificando. Deus está pegando o casebre, talvez, que nós somos, e Ele quer construir uma mansão na sua vida. Ele quer olhar para você e ter orgulho de você. Mas o que Ele precisa fazer primeiro? Vinde como estás, é só para vir. Porque quando a gente chega, o Senhor precisa tratar. O Senhor precisa tirar os carrapichos. Deus precisa edificar a morada do Espírito Santo na nossa vida. Como é que eu vou ser edificado? Primeiro ponto, na palavra. Palavra por primazia é o que eu vou ler lá em Provérbios capítulo 2. Se você buscar a sabedoria de Deus como algo precioso, alcançarás o conhecimento de Deus. A própria Bíblia vai dizer, em Salmo 32, no verso 8, instruir-te-ei e guiar-te-ei pelos caminhos que deves seguir.
Porque é o Senhor que precisa nos ensinar, é o Senhor que precisa edificar essa morada em nós. Para quê? Para que possamos render frutos, para que possamos sair, pregar a palavra, fazer a vontade de Deus, ser a candeia do mundo, a luz no meio das trevas. Aleluia. Mas Deus precisa edificar a sua morada em nós, e a morada ela vai ser edificada, primeiro ponto, com a palavra. Segundo ponto, ensinando que eu tenho um professor. Que professor é esse? João capítulo 14, no verso 26. Estou indo ao Pai, disse Jesus, e vou enviar o outro Consolador, e ele vos ensinará todas essas coisas. Irmão, sabe qual é a maior maravilha que eu vejo da obra de Deus? Deus já está entregando para a gente quase tudo pronto. Eu não preciso fazer quase nada. Por que eu não preciso fazer quase nada? Efésios capítulo 2, no verso 8, vai dizer que a salvação é pela fé. Ou melhor, deixa eu corrigir a frase. Ela é pela graça mediante a fé. Por que pela graça? Graça significa oferta, dom, alguma coisa que Deus está te abençoando. O que quer dizer nessa frase? Deus te contemplou, te abençoou com a salvação, mas ela existe uma condicional. Que condicional é essa? A fé. Muitos de nós resumimos a fé simplesmente em crer que vamos ser abençoados. Tem uma passagem lá em Jó capítulo 25, se não me falha a memória, ele vai falar: bem sei que o meu Redentor vive. E aí uma vez eu ouvi um pregador falando que Jó não tinha fé, Jó tinha esperança. Essa frase para mim mostra que ele tinha mais fé do que eu e do que você. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Jó capítulo 25, quando ele fala que eu bem sei que o meu Redentor vive, meu Redentor é aquele que vai me redimir de alguma coisa. Jesus já estava na época de Jó? Jó é considerado pelos estudiosos o livro mais antigo das Escrituras. Se ele é o livro mais antigo, não se falava de Redentor, Salvador, pelo menos nos textos bíblicos. Jó conhecia que tinha um Salvador, e ele tinha a fé que o seu Salvador vive, e que no momento certo o seu Salvador se levantaria sobre a vida dele. Vai falar para mim que Jó só tinha esperança? Não, ele tinha fé no seu Redentor, ele sabia que no momento certo o Senhor se levantaria sobre ele, e viria o redimir. Ele já falava numa vida pós-morte, isso no período de Jó. Então, quando eu começo a ver o livro de Jó, eu começo a entender que a fé tem um outro sentido. Muitas vezes nós falamos aqui, Mateus capítulo 21, como dito, posso parafrasear também com Marcos capítulo 11, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. A Bíblia vai dizer, Jesus vai falar ali para os seus discípulos: se você tiver fé e não duvidar no seu coração, tudo que você pedir, tudo que você ordenar, vai acontecer conforme a tua palavra. Aleluia. Muitas vezes nós resumimos a fé em simplesmente crer que vai alcançar alguma coisa. Mas sabe o que quer dizer fé na Bíblia? No Antigo Testamento só tem um versículo que fala com a palavra fé, que é traduzido no português a palavra fé. Está em Abacuque 2,4. E o justo viverá pela sua fé. No original, essa palavra fé também é utilizada em outros versículos, como, por exemplo, em Jeremias capítulo 5, no verso 3, onde diz que não é a fidelidade que os teus olhos procuram. Quando ele utiliza essa palavra, a mesma palavra de fé, agora traduzida em fidelidade, a Bíblia começa a me ensinar que fé não é simplesmente eu crer agora que Deus vai fazer e amanhã eu já estou reclamando que Deus não fez. É eu acreditar hoje, é eu acreditar amanhã. E como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, crer é continuar crendo. A fé, ela é continuidade, é fidelidade a Deus naquilo que você se propôs. Mas como serei fiel ao Senhor se eu não conheço aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Como eu serei fiel ao Senhor se eu não sei qual é a instrução do Senhor para a minha vida? Eu costumo falar que em João capítulo 14, no verso 15, 21 e 23, Jesus vai falar nessas 3 vezes:
aquele que me ama guarda a minha palavra. No verso 24 ele traz o contraste, o que não me ama não guarda a minha palavra. Eu amo Jesus, irmãos? Estamos amando Jesus? Estamos guardando essa palavra que Ele tão honrosamente guardou por nós, uma palavra que Deus fez questão de guardar que chegasse até nós, porque ao longo da história, a Bíblia foi o livro mais perseguido, mais queimado, e era o livro mais caro a ser produzido, porque a Bíblia é um compilado de 66 livros. Para Paulo escrever a carta aos Romanos, o valor da carta dos Romanos hoje, tentar fazer uma conversão aí de papel de pão, ele precisaria pagar um carro, o valor de um carro, para conseguir escrever a carta aos Romanos, porque o papiro era caro, porque era caríssimo fazer a escrita. E esses livros foram escritos e guardados por Deus para chegar até você, porque é o zelo de Deus pela sua vida. Não à toa Jesus repetiu por 3 vezes que aquele que me ama guarda a minha palavra, porque a palavra de Deus, aqui o que a gente diz, né, como palavra de Deus, ela não é simplesmente um material literário, não é simplesmente um livro de história que você guarda, que você decora, ou que você se prepara para fazer uma arguição. Aqui dentro, irmãos, quando o Espírito Santo revela, tem vida. Aleluia. Quando o Espírito Santo revela, tem transformação. Quando o Espírito Santo abre o entendimento, ele opera na nossa vida, ele vai mudar a perspectiva e parâmetros daquilo que nós vivemos. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior do que você pode esperar. Eu vou catucar mais uma vez aqui que nosso irmão Dionísio, né, ficou já encucado com a passagem mais cedo. Eu vou repetir o que eu disse aqui a eles. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, no verso 20. Entenda o texto como está escrito, porque a Bíblia vai dizer para a gente que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Nós somos o filtro de todo o poder de Deus, o poder da criação que criou os céus e a terra. Eu e você somos o filtro. E que filtro é esse? É a fé, porque quando eu não creio não acontece. Você imagina que Deus tirou uma porção da sua infinidade, do seu infinito poder, da sua infinita graça, e colocou esse infinito dentro de você. Você tem todo o poder de Deus operando dentro de você, mas o que falta para mim e para você? Crermos, conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que vai aumentar a minha fé. Não é assim que está em Romanos 10, no versículo 17? Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí muita gente pega o texto bíblico e vai falar, ó, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Não está escrito que a fé vem por ler e ler as Escrituras, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como é que eu vou ouvir a Bíblia? Como é que você vai ouvir a Bíblia? Esse termo palavra no grego vem da origem rema. Existiam 2 termos no grego para serem traduzidos por palavra. Logos, que é uma palavra já existente. Jesus era o Logos porque ele já existia desde antes da criação de todas as coisas, através dele que todas as coisas foram criadas, e o outro termo é o rema. Rema é a voz ativa de Deus. Então, quando eu me debruço sobre as Escrituras, oro e falo, Senhor, me explica, porque eu não estou entendendo. Senhor, fala comigo, revela a tua palavra à minha vida. O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e vai lhe explicar. Essa palavra de Deus revelada sobre a sua vida é o que vai fortalecer a tua fé, para que você possa vencer, para que você possa crer nas promessas de Deus, para que você possa olhar para as dificuldades e falar, não há dificuldades. O que Deus está fazendo comigo, sabe o que é? Me preparando, me capacitando e me fortalecendo. O que nós falamos aqui de Deuteronômios, se você pular do verso 2 para o verso 5, lá em Deuteronômios capítulo 8, sabe o que você vai ler? Deus falando assim, tenha tu uma coisa no teu coração, como o pai repreende o filho, eu, o Senhor teu Deus, te repreendo. Como é que nós repreendemos os nossos filhos? Simplesmente por sadicidade e querer castigar, bater ou maltratá-los? Não, nós queremos educá-los. Então o que Deus está fazendo comigo e com você? Deus quer te ensinar o que você pode nele.
O que você pode fazer pelo seu nome? Qual é a autoridade que Ele está cedendo sobre a sua vida? Como é que eu vou enxergar o que eu posso fazer em Deus se não vier dificuldade? 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, vai falar que o Senhor não te dá aprovação nenhuma, além do que você possa suportar. O que Deus já está te avisando? Tem um limite. Isso vai passar, isso vai acabar. E como dito nesse mesmo versículo, antes o Senhor vem com um livramento. Você imagina, irmãos, a dificuldade que nós estamos passando é justamente Deus falando: você está vendo aqui onde você pode pular? Está vendo aqui o tamanho da barreira que você pode romper? Está vendo aqui o tamanho da muralha que você pode derrubar? Porque eu creio no que você pode fazer. É Deus falando para a gente. Mas como é que a gente vai entender isso, irmãos? Na palavra de Deus. Quando eu começo agora a me preocupar com a palavra de Deus, e entregar a minha vida a Deus, e estudar, me debruçar, tendo prazer na revelação de Deus, na palavra de Deus sobre a minha vida, o Espírito Santo vem me fortalecer, o Espírito Santo vem me ensinar, o Senhor vai vir abrir as portas, porque você já aprendeu, eu não preciso te botar na prova de novo, porque isso você já se capacitou. Deus, irmãos, Ele não veio para te humilhar, Ele veio para te mostrar o que você pode fazer no nome dEle. As dificuldades, ela vem nesse propósito, mas eu só vou alcançar quando aprendo a palavra de Deus. Quando eu me debruço, quando eu tenho prazer, quando eu amo a palavra e guardo os seus mandamentos, como diz lá em João capítulo 15, eu viro amigo de Cristo. E também em João 14, lá no verso 21, se não me falha a memória, ele vai dizer: aquele que me ama guarda a minha palavra, ele será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, nós temos o poder e a autoridade sobre nossas vidas. Os desafios estão aqui para crescimento, estão aqui para te fortalecer, para te capacitar. Mas nós temos que agora voltarmos para a palavra para entender o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer para a nossa vida, para que possamos reinar com Cristo. E como inicialmente foi dito, sermos prósperos, para que sejamos benditos, como dito em Deuteronômio 28, para que os nossos filhos cresçam debaixo da graça de Deus, para que onde eu pisar, seja entrada ou saída, será abençoado e será próspero. Porque não é uma questão simplesmente de prosperidade, é cumprimento da palavra do Senhor àqueles que guardam a sua palavra, que faz os seus ouvidos atentos às suas instruções. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Eu queria que nessa hora, irmãos, eu vou falar aqui como Paulo falou a Timóteo. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e que você pondere com o Senhor tudo aquilo que foi dito, para que você fale ao Senhor, o Senhor lhe revele, lhe fortaleça, lhe confirme no seu coração, e que a partir de hoje façamos um compromisso com Deus. Senhor, até o que aprendemos na escola dominical, né? Eu não quero ficar preso com os meus afazeres como Marta ficou. Eu quero aprender e ir aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. Foi isso que Maria fez. Maria não se jogou somente aos pés de Jesus para receber uma bênção, para receber uma oração. A Bíblia vai dizer porque ela foi aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos. E o Senhor está aqui para nos ensinar. Amém, irmãos? Então vamos orar para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, confirmar essa palavra em nossos corações, e que a partir de hoje a nossa posição seja diferente, tendo prazer, tendo zelo, guardando a palavra do Senhor, confirmando o que Jesus falou. Eu amo a palavra de Deus. Por quê? Porque é a revelação do amor de Deus sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Senhor, eu te agradeço pela tua oportunidade, pela tua bondade, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nessa hora eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha confirmar a tua palavra em nós, que o teu Espírito Santo venha mostrar a nós a nossa necessidade de buscarmos mais a tua face, de buscarmos a tua presença, de buscarmos na tua palavra, de entender o que o Senhor tem de planos e projetos para a minha vida, para que eu possa cumprir a tua
vontade, para que eu saia e pregue a Tua palavra, que no meu coração arda, Senhor, a vontade de fazer aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, que não sejam as minhas palavras, que não seja nesse momento o Eduardo falando, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, derramando a Tua graça e bondade sobre nossas vidas. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Glorificamos o Teu santo nome, porque somente Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Confirma a Tua palavra, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Essa oração que eu faço, peço e agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqui agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor.